A França está treinando 2.000 militares para serem enviados à Ucrânia em apoio na guerra contra a Rússia. Esse pode ser o último passo antes da deflagração de uma terceira guerra mundial. Pelo menos é isso que dizem os russos. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no dia 19 de março, última terça-feira, o Serviço de Inteligência Externa da Rússia afirmou que descobriu um plano da França para o envio de militares para darem apoio às tropas ucranianas na guerra contra a Rússia. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, SVR, na sigla em russo, Sergei Naryshkin. Sergei Naryshkin é esse moço à direita, ó, que aparece aqui conversando com Vladimir Putin. Ele disse à agência TASS ter informações de que a França está preparando um contingente de 2.000 soldados para serem enviados à área do conflito. Abre aspas para o que ele disse, dá uma olhada. A atual liderança da França, aqui fazendo referência ao presidente Emmanuel Macron, não se preocupa com as mortes de franceses. De acordo com informações que chegam ao SVR, um contingente a ser enviado para a Ucrânia já está sendo preparado. Inicialmente contará com cerca de 2.000 soldados, afirmou aí o Sergei Naryshkin. Ele ainda complementou, dá uma olhada. Os militares franceses, segundo ele, temem que uma unidade militar tão grande não possa ser transferida e estacionada na Ucrânia sem ser notada pelos russos no caso. E fez uma ameaça, olha a ameaça. Tal contingente sofrerá o mesmo destino de todos os franceses que já vieram ao mundo russo com uma espada. Aqui uma clara alusão, uma clara referência ao que aconteceu com Napoleão Bonaparte e seus militares lá no século XIX. Enfim, foram derrotados. Aqui ele diz, então, que caso a França envie esses soldados, os franceses serão de novo derrotados. O governo francês, por sua vez, no mesmo dia, fez uma publicação em rede social desmentindo esse suposto plano de enviar soldados para a Ucrânia. Dá uma olhada aqui no que diz essa postagem. A informação divulgada por Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Externo da Rússia, é um exemplo do uso sistemático de desinformação em massa feito pela Rússia. E aí eles complementam, né? Chamamos a atenção para manter a vigilância e prevenir a instrumentalização através desse tipo de campanha. Ou seja, os russos afirmaram que a França está planejando enviar 2.000 soldados. A França disse que isso é uma grande mentira. Ou seja, as informações de um e de outro se contradizem. E aí então você escolhe em qual dos lados acreditar. Muitos dizem, né, que a primeira vítima em uma guerra é a verdade. Ou seja, qual das duas mentiras é uma verdade? Escolha aí o seu lado. Eu estou divulgando aqui o que os dois disseram. Mas vamos tentar entender melhor aqui o contexto. Essa divulgação, então, pelos russos de que a França tem um plano de enviar soldados foi do dia 19 de março, terça-feira. Na semana anterior, na sexta-feira, dia 15, o presidente francês Emmanuel Macron mais uma vez falou da necessidade da OTAN, dos países europeus, enviarem mais ajuda militar à Ucrânia, afirmando que a Ucrânia não pode perder essa guerra. Dá uma olhada no que ele disse aqui, ó. Macron projetou um futuro sombrio no caso de uma vitória dos russos. Olha o que ele disse. Se a Ucrânia cair, a nossa segurança, no caso da França e da Europa como um todo, fica ameaçada, disse ele, declarando ser ilusório esperar obter algo de um líder que desrespeitou os seus compromissos internacionais. Aqui falando sobre Putin, né, que Putin nunca, segundo ele, obedeceu ou seguiu acordos internacionais. Quem pensa que Putin, que não respeitou limites, iria parar? Acha que os polacos, os lituanos, os estônios, os romenos, os búlgaros poderiam ficar em paz por um segundo? Questionou o chefe das Forças Armadas da França, que finaliza assim, ó. A paz não é a derrota da Ucrânia. Muitos dizem, inclusive, pessoal, que essa entrevista dada aí na sexta-feira, dia 15 de março, pelo Emmanuel Macron, foi o discurso mais forte de um líder europeu em defesa dos ucranianos desde que começou a guerra nos últimos 2 anos. Lembrando que Macron, no mês anterior, já havia falado sobre a possibilidade de enviar militares para a Ucrânia em apoio
ao país na defesa contra o ataque feito pela Rússia. E se isso se efetivar, como todos nós sabemos, será a entrada definitiva da OTAN na guerra. E sabe-se lá o que isso pode deflagrar. Muitos afirmam, inclusive os russos, que isso será o início de uma terceira guerra mundial. O presidente Vladimir Putin, por sua vez, fez um discurso no domingo mesmo, no dia em que ele venceu pela 5ª vez as eleições presidenciais no país. Ele falou sobre a possibilidade dessa eventual terceira guerra mundial. Dá uma olhada. Putin diz que o envio de tropas ocidentais à Ucrânia pode levar à terceira guerra mundial. Acho que tudo é possível no mundo moderno, mas eu já disse e isso está claro para todos, que o envio de tropas pela OTAN em ajuda à Ucrânia será apenas um passo de distância de uma terceira guerra mundial em grande escala. Acho que ninguém está interessado nisto, afirmou, como eu disse, no último domingo, o presidente reeleito na Rússia, Vladimir Putin. Alguns dias antes, na quarta-feira, dia 13, ele já havia dito isso aqui, ó. Do ponto de vista técnico-militar, nós estamos, claro, prontos para uma guerra nuclear. E acho, pessoal, que disso ninguém duvida, né? Afinal de contas, a Rússia é uma das 2 maiores potências nucleares, juntamente com os Estados Unidos. Queira Deus que nunca aconteça isso, a deflagração de uma guerra nuclear. E aí, dentro de todo esse contexto, na segunda-feira, dia 18, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também falou sobre essa triste possibilidade e de uma maneira bem dura, bem forte. Olha só o que ele disse. Estamos reunidos em um momento em que as tensões geopolíticas e a desconfiança elevaram o risco de guerra nuclear ao seu nível mais alto em várias décadas. Talvez o último momento em que estivemos, pessoal, tão próximos de uma guerra nuclear foi lá na década de 60, com a crise dos mísseis, você se lembra disso. E aí ele finaliza, ó. O relógio do juízo final está correndo e seu preocupante tic-tac ecoa em todos os ouvidos, disse o secretário-geral da ONU nesta segunda-feira, dia 18. Sebesta Futebol Clube. Preocupante, hein, galera, o momento que a gente vive. E aí, quero saber sua opinião. Primeira coisa, a França está ou não treinando militares para serem enviados à Ucrânia? Ou não? Os russos estão blefando nesse sentido. Além disso, você acha provável a deflagração de uma guerra nuclear, como muitos aí afirmam ser impossível? Escreve aí para mim nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso e não deixe, logicamente, de conferir os demais vídeos aqui do canal, caso seja novo por aqui. Agradeço pela audiência, confira as informações presentes aqui na descrição do vídeo e até o próximo. Um forte abraço, até lá, valeu!